Olá pessoal, bem-vindos ao quadro. Nesta aula nós vamos começar o estudo analítico das lentes, mas antes de fazer o estudo analítico propriamente dito, eu gostaria de fazer com vocês um resumo sobre a construção geométrica de imagens, porque entendendo o que acontece quando nós traçamos os raios de luz, ficará mais fácil para vocês posteriormente definirem o tipo de imagem e compararem o tamanho da imagem com o tamanho do objeto sem traçar os raios de luz. Para isso, eu vou utilizar este esquema para construir as imagens geometricamente. Antes, eu vou só aumentar um pouquinho mais essa ilustração. Para fazer esse estudo, nós vamos considerar a lente convergente, porque na lente divergente a imagem é sempre virtual, direta e menor. Na lente convergente, a variação da imagem de acordo com a posição do objeto em relação à lente, de acordo com a distância do objeto em relação à lente. Então, por isso que nós vamos fazer com a lente convergente, ok? Está aqui o nosso objeto, ele tem uma posição direta e está à frente da lente, e eu vou traçar o primeiro raio, que é o raio que incide paralelo ao eixo principal. Vocês já sabem que esse raio ele incide na direção do foco da lente. Então, nós podemos marcar este ponto como sendo o foco dessa lente, ok? Um segundo raio que nós podemos traçar é o raio que incide sobre o centro óptico da lente. Esse raio que incide sobre o centro óptico, ele segue a sua trajetória em linha reta e não sofre nenhum desvio. O que vocês observam é que aqui neste ponto nós temos formação da imagem, uma imagem que será real uma vez que ela foi formada pelo encontro dos raios de luz emergentes. Vocês percebem que essa imagem é uma imagem menor, certo? Agora eu vou aproximar esse objeto do espelho, colocando esse objeto sobre o ponto que eu vou chamar de R. Esse ponto, pessoal, é aquele ponto antiprincipal que nós conhecemos nas aulas anteriores. Na verdade, o ponto antiprincipal nada mais é que o raio de curvatura do espelho, ok? Como esse segundo objeto tem a mesma altura do primeiro, a trajetória do raio que incide paralelo é a mesma, e a trajetória do raio emergente também será a mesma, uma vez que ele obrigatoriamente passa sobre o foco do espelho. Agora nós vamos traçar o raio que incide sobre o centro óptico. Ele novamente segue uma trajetória que é retilínea, sem sofrer nenhum desvio, certo? Aqui vocês observam que houve novamente interseção dos raios de luz emergentes, ou seja, a formação da imagem, e nós vimos em aulas anteriores que este ponto aqui também é um ponto antiprincipal, eu vou chamar de R'. Toda vez que o objeto está sobre o ponto antiprincipal, a sua imagem é formada sobre o ponto antiprincipal do outro lado da lente, ok? Vamos já determinar aqui deste lado o foco. Deste lado nós temos o foco F' e aqui nós temos o foco. Eu vou posicionar o objeto mais uma vez, um objeto similar ao primeiro, da mesma altura, entre o ponto antiprincipal e o foco agora. Vamos traçar novamente o raio que passa pelo centro óptico da lente. Não preciso traçar o raio paralelo, pois ele é similar ao primeiro raio. Vocês observam neste ponto a interseção dos raios de luz que emergiram da lente, ou seja, a novamente formação da imagem. Vamos prolongar aqui um pouquinho o eixo principal para que essa imagem toque no eixo principal. E mais uma vez ela é uma imagem invertida, já que ela é uma imagem real. Vamos continuar o nosso teste. Vou colocar agora um quarto objeto. Deixa eu usar aqui uma cor mais escura para vocês visualizarem melhor. Então, tá aqui o quarto objeto. Esse quarto objeto agora está sobre o foco. E nós vamos mais uma vez traçar o raio de luz que passa pelo centro óptico. Opa, olha o que acontece. Neste caso, em nenhum momento, até terminar aqui a nossa tela, ó,
não houve encontro dos raios de luz, ou seja, neste caso não há formação de imagem. Agora eu vou fazer uma última aproximação. Vou colocar um objeto aqui, ó, entre o foco e a lente. Nós podemos traçar um raio de luz e vocês percebem que mais uma vez os raios de luz não se interceptam. Mas e se eu fizer o prolongamento desses raios? Nesse ponto há a interseção desses raios, ou seja, neste ponto haverá a formação da imagem. Como ela é uma imagem que foi formada a partir dos prolongamentos dos raios emergentes, ela é uma imagem virtual. Esse foi o resumo das nossas aulas sobre construção geométrica de imagens e a partir da próxima aula nós faremos uma análise baseados no referencial de Gauss. Espero que vocês tenham gostado. Continuem estudando.